João, o amigo de Jesus, o amigo mais íntimo de Jesus, conhecido como o apóstolo do amor, aquele que aprendeu a andar na comunhão com a verdade e na comunhão com o próprio amor encarnado, que foi a pessoa de Jesus. Esse João, conhecido como o discípulo amado, conhecido como o apóstolo do amor, que foi um pai para muitos filhos espirituais, esse João é alguém chamado nas Escrituras para poder caminhar com Jesus lado a lado, para poder estar com Jesus em uma caminhada enquanto Jesus esteve aqui na terra. E João, enquanto estava aqui, ele pôde escrever cartas, ele pôde escrever conteúdo que pudesse abençoar, que pudesse falar aos nossos corações. Tanto com pessoas que eram contemporâneas a ele, pessoas que estavam vivos no tempo que ele era vivo, como também para as futuras gerações, para aqueles que no futuro haveriam de ler, haveriam de ouvir as suas palavras. Lendo a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta de João, eu aprendi algumas coisas preciosas que eu quero dividir com você. João, ele tem algo para falar com você. E o que o João tem para falar com você é a respeito da vida eterna, é a respeito do amor, é a respeito da verdade, é a respeito de você caminhar e andar em comunhão com essas realidades e de você passar a ter uma transformação de vida, onde cada dia que se passar você vai se tornando cada vez mais parecidos com o próprio Deus. Assim é a palavra de Deus, que diz que o Senhor nos fez e nos criou para sermos imagem e semelhança dele. E a partir do momento que nós ouvimos a sua palavra, a partir do momento que nós recebemos a sua luz, a partir do momento que nós conhecemos a sua verdade, a partir do momento que nós conhecemos o seu amor, nós começamos a ser transformados na imagem do Senhor, nós começamos a ser parecidos e semelhantes àquilo que o nosso Deus é. Hoje eu estou passando aqui para poder falar com você sobre mensagens que João traz em suas cartas. E quando nós lemos as suas cartas, elas são marcadas pelo amor, elas são marcadas pela verdade, elas são marcadas pelo como João experimentou e vivenciou o caminhar de comunhão com Deus, o caminhar de comunhão com a verdade, o caminhar de comunhão com o amor. Sabe, João era alguém íntimo. A palavra diz que ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. É como se ele pudesse ali colocar a sua mente, colocar os seus pensamentos, colocar os seus ouvidos bem atentos ao coração de Jesus. Sabe, uma das coisas que tem me chamado muita atenção nesses dias é poder ouvir o que está no coração de Jesus. Sabe, uma coisa que tem chamado a minha atenção, que tem me chamado para a intimidade com Deus, é desse sentido de poder ouvir o coração de Jesus, poder saber o que o meu amigo está pensando, poder saber o que está dentro do coração dele, porque é para isso que Deus nos criou, para termos um relacionamento de amizade com ele, onde nós entregamos a nossa vida por ele e ele entrega a sua vida por nós. É uma verdadeira amizade, uma verdadeira comunhão. E uma das coisas que João mais ensina é a respeito disso, é a respeito da comunhão. Comunhão fala sobre um compartilhamento, comunhão fala sobre um andar junto, comunhão fala sobre ter algo em comum, sobre juntos andar e dividir algo que os dois têm em comum. E a palavra, através de João, vai nos dizer, João vai nos convidar: tenha comunhão com o seu Criador, tenha comunhão, invista tempo, invista a sua vida naquilo que tem valor eterno, na comunhão com Deus, na comunhão com Cristo, caminhando com Ele, vivendo com Ele, seguindo com Ele, avançando com Ele. Outra coisa que João também vai nos ensinar é que nós devemos guerrear. Nós devemos guerrear fundamentados no amor e guerrear fundamentados na verdade. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem guerreado? Você tem lutado? Você precisa entender que há uma luta, há uma guerra e ela é espiritual. Se os seus olhos fossem abertos, você ia ver quão sério é essa guerra e quão terrível ela é. Então por isso nós temos a necessidade de entender que nós precisamos estar do lado de quem vai vencer. E nós precisamos guerrear, não com armas humanas, não na força do nosso braço, mas guerrear com armas espirituais, armas que o próprio Deus dá para todos aqueles que passam a se relacionar com Ele. Essas armas são diferentes das armas que nós estamos acostumados a ver. Elas são invisíveis, mas elas são poderosas, são armas espirituais
poderosas para combater toda mentira, para combater toda falta de amor, para combater e vencer diante das guerras e de todas as demais questões. Uma outra coisa que João nos chama é para nós conquistarmos, para nós avançarmos, para nós crescermos em toda essa realidade de conhecimento de Deus, toda essa realidade de amor, toda essa realidade da verdade, toda a realidade de crescer na luz do Senhor, crescer em cada vez mais conhecer quem Ele é e cada vez mais passar a conhecer quem você também é. Então isso é muito interessante. João nos chama para esse caminhar que vai progredindo, que vai conquistando, que vai avançando, sabe? Existe um crescimento na vida espiritual. Existe quando você nasce de novo, quando você reconhece os seus pecados, você se arrepende dos seus pecados e você deposita a fé em Jesus, você crê em Jesus, você nasce espiritualmente, você nasce de novo e agora você é nascido de Deus. Deus colocou o gene dele, a genética espiritual dele dentro de você e a vida de Deus começa a brotar dentro de você. Só que essa vida de Deus é como você ser um recém-nascido, você é um bebê. E você então precisa se alimentar de coisas do leite espiritual, você precisa se alimentar de coisas que são básicas, que são rudimentares, que são coisas que te dão fundamento, mas após isso você é chamado para crescer, você é chamado para se fortalecer, você é chamado para avançar, você é chamado para conquistar, para você sair dessa condição de bebê e realmente deixar as coisas de menino e avançar, ir adiante, porque existe uma maturidade esperando por você. Uma das coisas que Deus mais tem tratado comigo e falado comigo nesses últimos dias é a respeito de maturidade, é a respeito de amadurecer, é a respeito, esses dias atrás Deus me falou, Ele usou uma pessoa para falar comigo e a pessoa disse assim: Mike, Deus te colocou numa estufa e Ele te colocou nessa estufa, sabe por quê? Para acelerar o seu amadurecimento. O calor é intenso, as pressões são intensas, as dores são intensas, as dificuldades são intensas, mas tudo isso serve para nos amadurecer. A maturidade é Deus nos forjando, é Deus nos fazendo crescer, muitas das vezes através de dores, muitas das vezes através de coisas desconfortáveis, só que esse crescimento vai nos fazer ser filhos maduros de Deus, filhos que agradam o Pai, filhos a qual o Pai tem prazer e tem grande alegria, filhos que podem desfrutar, podem e sabem utilizar a herança do Pai, porque qual é o pai consciente? Qual é o pai que é responsável, vai confiar a um filho imaturo a sua herança? Jamais. Um pai responsável e consciente só vai dar a herança, só vai permitir que o filho desfrute de coisas boas e coisas grandiosas que o pai tem, se o filho for maduro. Então Deus está nos chamando para conquistar maturidade, para avançar na maturidade, para se tornar um filho maduro e poder permitir que a nossa vida com Deus ela seja como um fruto para poder alimentar e satisfazer a necessidade de outras pessoas. É tão interessante porque João aqui também, além de tudo isso, ele vai nos chamar para testemunhar, para ir avançando e testemunhando, assim como ele mesmo fez, escrevendo essa carta. Ele também nos chama para que nós, em nossas vidas, possamos testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus é. João, ele pôde ver Deus encarnando em carne e osso, ele pôde ver na pessoa de Jesus Deus se manifestando. E sabe de uma coisa? Ele pôde testemunhar isso, os olhos deles viram, os ouvidos deles ouviram e ele anunciou, ele falou. Hoje os nossos olhos não podem ver Jesus em carne e osso, né? Ele é invisível aos nossos olhos nesse momento, mas nós podemos ver pela fé, pela certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos e esperamos porque sabemos que é verdade. Então os nossos olhos podem ver pela fé e nós podemos ouvir as suas palavras através da Bíblia. Então João, basicamente, ele vai nos chamar para caminhar em uma comunhão com o amor e com a verdade. João vai chamar a gente para guerrear, João vai chamar a gente para conquistar, João vai chamar a gente para poder testemunhar tudo aquilo que Deus é e que Deus tem feito. É por isso que eu estou aqui, para poder dividir com você. Caminhe, guerreie, conquiste, avance, testemunhe tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. É por isso que eu estou aqui, para te encorajar e te incentivar a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia, a crescer em entendimento, porque está disponível para você. Você só precisa ir até o Senhor com um coração sincero e verdadeiro, pedindo para que Ele fale com você, pedindo para que Ele se revele a você. E é por isso que eu estou aqui, para te incentivar. E João tem uma mensagem para mim e para você, e a mensagem dele é essa: caminhe,
sim, guerreie, conquiste, testemunhe, avance, cresça, amadureça em tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Essa é a palavra de João para nós, essa é a palavra de Deus para nós nesse dia.